Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Mente Aberta. É bom demais ter sua companhia aqui na Rede Super de televisão. No programa de hoje nós vamos receber a consultora de etiqueta Janaína Depinê. E você já percebeu que, como o celular tem entrado nas igrejas, com esse avanço da tecnologia, durante os cultos as pessoas nem estão usando mais Bíblia de papel, estão usando celular. E isso facilita até a leitura. Mas será que é conveniente usar o smartphone durante os cultos religiosos? Será que não tem um limite para o uso do aparelho? Bem, esse é o tema que eu vou conversar com a Janaína. Então você não perca, porque o Mente Aberta já está no ar. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui no estúdio da Rede Super, no Mente Aberta, Janaína Depinê. Janaína, muito bem-vinda ao nosso programa, querida. Obrigada, Cássio. Obrigada pela oportunidade. Sempre chiquerésima, Janaína Depinê, né? Porque ela dá dicas de etiqueta, mas a Janaína também é parceira nossa. Ela ouve o nosso programa, inclusive, no rádio, né, Janaína? Sempre, todos os dias, indo buscar a menina na escola e ouvindo o programa. Que joia! Bom, Janaína, a gente quis te convidar porque você entende muito dessa questão aí da etiqueta. Inclusive, outro dia você me explicou que etiqueta quer dizer o quê? A pequena ética, a ética do dia a dia. É uma pequena ética. A ética das pequenas coisas do dia a dia, do trânsito, do celular, do contato com as pessoas, da gentileza. Pior que você tem que se atualizar constantemente nessa área, né? Porque as coisas acontecem, o celular não é uma coisa, o smartphone, por exemplo, é bem recente, né? A base é sempre a mesma, é o respeito ao outro. Então, com essa base você aplica para todas as situações na vida, inclusive no celular. Esse negócio de celular é muito interessante, porque durante os cultos está acontecendo muito uso de celular. Eu, às vezes, fico incomodado durante o culto lá na igreja, mas vamos ver, né, uma matéria, uma reportagem que temos com a nossa repórter Michele Lessa sobre esse uso do celular. Vamos lá, depois você vai comentar. Em alguns locais e templos, o recado está estampado nas paredes. Basta ficar atento. São placas de advertência, orientando para restrição ao uso de aparelhos celulares. Mas um recente decreto colocado em prática na cidade de Salvador tem gerado polêmica. O texto proíbe o uso de celular em diversos estabelecimentos, como bibliotecas, teatros, cinemas e agora em igrejas e templos religiosos. De acordo com o vereador Isnar Araújo, do PR, foram muitas as reclamações de líderes religiosos a respeito do uso de celulares nos templos. Mas nem todos os líderes religiosos estão satisfeitos com o decreto. Alguns afirmam que é preciso estimular a educação sobre o uso responsável dos aparelhos de comunicação. Para os mais sintonizados com as diversas plataformas de comunicação que estão surgindo, existiria espaço para todos, inclusive para quem deseja consultar a Bíblia virtual. Mas isso não se aplicaria às redes sociais. Para elas, a dica é reservar um horário que não seja compatível com o compromisso. Você concorda com o uso de aparelhos celulares dentro das igrejas? Dentro das igrejas, não. É um lugar de culto, então a pessoa deve respeitar um momento que ela está compartilhando uma experiência com outras. Agora, você acha que o pastor ele deve avisar lá na frente que é proibido o uso do celular ou vai da educação de cada um, deixar o celular desligado, deixar o celular no silencioso? Eu acho que não precisa de ter uma autoridade regulando isso. Eu acho que a própria comunidade pode se encarregar desse tipo de coisa. Pois é, Janaína, é uma questão tão séria, né? Eu confesso que já aconteceram vezes em que eu fui a um culto, estava sem a Bíblia papel, meu smartphone tem uma Bíblia, que é um aplicativo que está no smartphone, sem precisar de estar interligado na rede, né? E usei a Bíblia, foi muito útil. Já fiz isso, sabe, acredita, num velório. Morreu o pai de uma pessoa muito próxima e eu estava dando aula, saí da faculdade, me chamaram para fazer o evento e a filha do senhor que havia falecido me deu o smartphone, com a Bíblia ali no smartphone. Eu confesso que me foi muito útil.
O smartphone, ele é muito útil. E o uso da Bíblia no smartphone não é um problema. Inclusive, muitas vezes é uma solução, como nesse caso, quando você quer achar um versículo e não lembra onde ele está, você joga lá no busca, Sim. a palavra-chave ele encontra. Então, é uma bênção. O problema é quando você perde o hábito de folhear a Bíblia. Porque hoje a gente tem uma geração de pessoas que sequer sabe achar um texto, porque não sabe onde fica, porque acostumou a ler no celular. Então, na hora que ela pega o papel, ela não sabe onde está. Onde que está aqui a ferramenta de busca? Onde está a busca aqui? Então, assim, tudo na vida, né? Até a própria palavra de Deus fala da moderação, do equilíbrio. Então, eu também acho que proibir, ser radical também não é positivo, porque isso deve ser uma consciência que a pessoa deve adquirir. E, claro, a igreja tem esse papel de conscientizar, de alertar as pessoas. Assim como é feio fazer fofoca, você não precisa ficar falando, gente, olha aqui, é feio fazer fofoca antes do culto começar. Mas vai ter fofoca antes, durante e depois. Mas o pastor não precisa falar isso no púlpito. Agora, é claro que há momentos em que ele vai ter, às vezes, oportunidade de um tema, dele abordar essa questão. Assim como vai haver oportunidade dele abordar a questão do uso do smartphone num culto, às vezes alertando para isso. Mas o proibir sempre é ruim. Até porque a gente está numa geração, aí essa geração que vem, ela é totalmente tecnológica. E falar assim, vamos proibir, vai se afastar mais gente do culto, porque mais gente vai falar, é muito mais interessante estar no smartphone. Então pelo contrário, fazer aquela palavra ser tão atraente e irresistível como é o evangelho, é tão irresistível que o celular perde interesse. Eu não quero nem olhar para o celular porque está irresistível. Agora você nota que às vezes a pregação está muito cansativa, monótona, as pessoas começam a sair, as pessoas começam a olhar o celular. Isso é um termômetro para quem está no púlpito. O pregador, perfeito. Não está muito bom isso aqui, sabe? Mais unção, que eu não estou muito bem aqui. Perfeito. Nós temos algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta de telespectadores nossos, Janaína. E algumas até comentários. Essa aqui é uma pergunta da Valesca. Valesca, estrela de Betim. A Valesca, inclusive, nos ouve muito no rádio e ela traz essa questão. O que vocês acham do pastor usar no púlpito o smartphone, tablet ou notebook, ao invés da Bíblia impressa, papel, né? O pastor não daria, assim, liberdade para os membros também usarem? E olha, Janaína, eu já tenho visto vários pastores usando tablet, usando até o notebook, dá até para você ver ali, propaganda das empresas, né? Isso não pode dar um efeito assim no povo? Que o pastor usa smartphone, tablet, notebook, todo mundo acho que imagina que sim. Agora, no púlpito, realmente faz uma diferença, porque é importante que ele tenha a Bíblia de papel, até pelo exemplo. Simbólico, você acha? Simbólico, e até para ler um texto que está ali na Bíblia. Ele pode até ter todo o estudo ali da ministração dele, pode estar num tablet e tudo mais. Agora, fica uma dica também, que às vezes a gente confia demais na tecnologia. E eu já vi pastor passar aperto porque acabou a bateria, e aí a pregação dele sumiu, estava todo o roteiro ali, sumiu. Então, assim, é sempre bom você ter uma versão impressa e você poder consultar alguns versículos para as pessoas abrirem, senão fica muito confortável, né? Abram em Mateus 5, versículo 4, mas ele só vai lá e aperta o dedinho. E as pessoas perdem o gosto por inclusive abrir. Até a projeção, né, do slide na frente da igreja. Às vezes as pessoas não estão mais abrindo a Bíblia porque sabem que o versículo... Eu sou contra. Eu acho que se você põe ali o versículo, você deixa as pessoas acomodadas. Porque elas não vão ter o trabalho nem de descobrir onde está Mateus, porque já está ali. Então ela nunca vai aprender a manusear a Bíblia. E a gente quer que as pessoas voltem para os princípios. E não tem jeito. A Bíblia ela tem essa importância do material, do impresso. Foi tão difícil termos acesso. Então, assim, vamos aproveitar bem. É claro que o celular ele é útil em situações de emergência, ou você esqueceu a Bíblia e tal. Mas o pastor, realmente, como uma figura de líder, ele tem que dar um bom exemplo. É uma referência. E se ele puder evitar isso, é melhor ainda. Perfeito. Temos mais perguntas, Janaína. Vamos lá para a tela. Não é uma pergunta, é um comentário da Stephanie Mariano de Lagoa Santa. E eu queria que você comentasse o comentário da Stephanie. Olha, eu sou super contra a Bíblia virtual na igreja, a não ser que seja no meio da semana. Pois muitas vezes chegamos direto do trabalho e não temos tempo para buscá-la em casa. Mas eu tenho ambas e prefiro a impressa. O cheiro de papel, as marcações, tudo isso faz diferença. Que interessante, o cheiro do papel. A história por trás de cada marcação, assim, aquele tempo que você fez aquele devocional e Deus falou com você naquele versículo e você marcou e às vezes você fez uma observação.
aquilo, quando você passeia por aquilo de novo, você fala, nossa, nesse dia... Então, assim, tem uma história que alguns aplicativos, eles permitem você fazer marcações, mas não tem essa história física, né? É claro que talvez para os jovens que são tão tecnológicos, isso não tenha tanta relevância, mas eu sou bem conservadora nesse sentido, acho que a gente tem que resgatar o gosto pelo papel, pela escrita, porque isso ainda é alguma coisa que você deixa. Eu digo, por exemplo, que a gente deve criar, assim, cadernos para escrever as coisas, para deixar isso para o outro. Porque no computador você perde o HD queima, vai embora. Então, algo físico que você possa entregar para o outro é muito bom. E até na questão, eu lembro, eu sou da época que a gente memorizava, sabe, tabuada, essas coisas. Sim. E com os adventos da tecnologia de calculadoras, os meninos hoje, se você fizer perguntas de cálculos, de multiplicação básicos, os meninos não conseguem. Porque não acostumaram a memorizar, a raciocinar, né, e decorar os chamados fatos fundamentais. Eu acho que é a mesma coisa na Bíblia. Hoje as pessoas nem mais memorizam a Bíblia, porque tem o smartphone lá... E acaba não memorizando os versículos. E tem a questão de você ter afinidade com a sua Bíblia. Então você já sabe onde está. Tem até suas marquinhas pessoais. Não, isso aqui eu já sei porque está aqui, porque eu leio sempre. Então, assim, tem uma coisa que o smartphone não te permite. Então, eu concordo com ela nesse sentido que ele permite um vínculo afetivo com a palavra, que o smartphone deixa mais distante, mais pasteurizado. Perfeito. Bom, Janaína, vamos fazer o seguinte, vamos ter um intervalozinho e logo a gente volta para conversar mais sobre o uso de smartphone na igreja com a Janaína Depinê. Vamos e voltamos já com Mente Aberta.